Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Bora Mundo, vamos a mais um vídeo de história. Estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Hoje vamos falar de algumas consequências, tá certo? O texto é Mudanças provocadas pela guerra. Vamos ler esse texto e depois vamos ler e pontuar essa daqui sobre a Batalha do Alimento, beleza? Vem comigo então para a gente entender um pouco da destruição e do desequilíbrio que causou a guerra, principalmente na Europa. Vamos ao texto. A guerra provocou grandes transformações na vida das populações europeias. Além dos soldados combatentes, a população civil também sofreu consequências do conflito. Quase todos os segmentos sociais foram envolvidos, de alguma forma, pelo estado de guerra. Tá? Então quer dizer, todo mundo foi atingido pela guerra, pela situação da guerra, por tudo aquilo que a guerra acabava se utilizando ou atingindo. De alguma forma, todas as populações, principalmente as mais envolvidas com a guerra, dos países mais envolvidos, foram atingidas pela questão da guerra. A economia dos países em conflito foi direcionada para aumentar a produção dos artigos exigidos pela guerra. Produção de armas, munições, veículos de transporte, etc. Isso daqui é o seguinte, né? Você tem várias fábricas nesse momento e várias fábricas, vários sistemas de produção mudam parte da sua dinâmica de produção, da sua estrutura de produção ou toda ela para fazer coisas para a guerra, né? Fábricas que produziam alguma coisa de metal específica ou várias coisas de metais, por exemplo, passam então a produzir coisas de metais para a guerra, armas, acessórios de combate e tudo mais, certo? Então isso foi uma coisa que acaba desestruturando também a estrutura de produção para o país, para aquilo que é para a vida da população. Como um grande número de homens participava dos combates, considerável parcela de mulheres ingressou no mercado de trabalho industrial, especialmente na Inglaterra, França e Itália. A gente vê então agora grande número da parcela de mulheres entrando para o mundo do trabalho, mulheres que anteriormente ficavam em casa cuidando da dinâmica da casa, da dinâmica do lar, da dinâmica familiar, que não tinham inclusive mercado de trabalho muitas vezes pelo fato de serem mulheres. Agora não tinha como, elas tinham que ser incluídas de alguma forma porque precisava-se manter a mão de obra, certo? A maioria dos homens estavam na guerra, as mulheres agora tiveram que ir para as fábricas trabalhar e produzir. Com a destruição de diversas estruturas produtivas, verificou-se em muitos países a escassez de alimentos, além do aumento dos preços de gêneros de principais necessidades. Quer dizer, muitas coisas deixaram de ser produzidas e agora aquilo que tinha aumentou o preço. Até porque se nós formos ver aí, coisa simples, né? Você tem 20 fazendas e morre 30% das pessoas que trabalhavam na produtividade daquela fazenda. Parte dos alimentos e produtos que eram utilizados na fazenda para continuar a sua produção, agora eles não existem mais, porque foram destruídos nas fábricas, nos lugares de comércio, foram destruídos. Quer dizer, se produziu bem menos e para não se ganhar tão pouco, e para repor tudo aquilo que foi perdido, aumenta-se o preço e a população então tinha um acesso muito ruim, que era de um valor muito alto de coisas básicas, como por exemplo arroz, feijão, farinha, essas coisas, alimentos que eram referentes, lógico, à cultura dos países naquele momento, que vários países foram atingidos por essa escassez, certo? Os governantes impuseram medidas de racionamento e a fome espalhou-se por várias camadas da população, principalmente nas regiões próximas às zonas de combate. Agora vamos à leitura de um outro texto interessante que vai falar sobre a questão da Batalha dos Alimentos. Houve uma racionalização de alimentos e foi treta, porque faltou alimento básico para grande parte de populações. Título do texto: na Alemanha, a luta do povo para sobreviver à fome. Durante a Primeira Guerra Mundial, a fome foi um dos maiores problemas enfrentados pela população das cidades alemãs. Leite, manteiga, batatas tornou-se produtos de luxo. Só eram encontrados no mercado negro e comprados apenas pelos ricos. Quando havia alimentos à venda, havia também racionamento. Cada pessoa só podia comprar um ovo, 2,5 kg de batatas, 20 gramas de manteiga e só 190 gramas de carne por semana. A população pobre era o que mais sofria. Quase 200 mil pessoas entravam diariamente em longas filas para conseguir comer um prato de sopa distribuído pelo exército. Como consequência da miséria, o roubo era inevitável.
Roubava-se desde roupas até cães para matar a fome. Muitas crianças sobreviviam apenas com ralas sopas de batata ou com frutas que apanhavam nos quintais das casas. Com tanta fome, as mortes não ocorriam apenas nos campos de batalha. A desnutrição tornava as pessoas vulneráveis a doenças. A tuberculose, o tifo, a cólera e as epidemias de gripe também mataram milhares de pessoas na Alemanha durante a guerra. Isso aqui é o que a gente está vendo um pouco da destruição da guerra, principalmente o que diz em relação à fome. Toda a estrutura de produção de produtos e serviços do país foi atingida, muitas foram destruídas. Isso faz com que os países então produzam menos e entra uma crise geral, né? Uma crise geral, crise econômica, crise social, uma série de questões que vão fragilizar o país e vão impossibilitar, tirar a possibilidade do país manter uma saúde econômica e social. E aí nisso a gente vê toda essa destruição em massa e todo esse problema em massa. Imagina, fome em grande parte da população e restrição de alimento em todo o resto da população. Isso é o que foi uma parte do resultado da guerra nas populações envolvidas aqui, principalmente como nós vimos na Alemanha. É isso aí, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você tenha feito as anotações dos principais pontos. Nós lemos 2 textos aqui e vimos hoje sobre as mudanças provocadas na guerra. É isso aí, tamo junto, valeu. Escreve o título do vídeo aqui nos comentários para mim saber que você estudou até o final e pra galera encontrar. Tamo junto, valeu, curte o vídeo, compartilha na tua sala e até mais.